Gostaria de pedir para o João Vitor, ele falou uma primeira reportagem agora sobre o Alexandre de Moraes falar que ele não poderia, que ele comentou ontem no STF, ele não poderia oficiar ele mesmo, seria esquizofrênico. Foi isso, João Vitor? O Barroso, né? Não, foi o Alexandre de Moraes. Foi exatamente isso, Dr. Cláudio. Eu posso, inclusive, trazer essa reportagem mais uma vez, só para contextualizar para a nossa audiência que é rotativa. Por favor. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, falou pela primeira vez, após o jornal Folha de São Paulo, dizer que ele usou o TSE informalmente em investigações no STF. Ele afirmou que seria esquizofrênico se auto-oficiar, ou seja, para ser presidente do TSE, ele tinha poder de polícia e não precisava oficializar os pedidos para ele mesmo. Moraes também afirmou que todos os pedidos foram devidamente documentados e as defesas estavam cientes. Quem também saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes foi o presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Disse que todas as informações que foram solicitadas pelo ministro Alexandre de Moraes referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas. Informações voltadas à obtenção de dados referentes a condutas de reiteração de ataques à democracia e também de ataques de ódio. E ele também disse que não houve nenhum tipo de investigação de natureza policial ou investigação que dependesse sequer de reserva judicial. E o ministro Barroso também disse que, como Moraes, à época das ações que a Folha relata, era ministro do STF e presidente do TSE, era natural que ele buscasse as informações no Tribunal Eleitoral. Um outro detalhe é que Barroso também afirmou que ninguém oficia a si próprio, no sentido de que Moraes não precisava, de fato, ter notificado oficialmente o TSE de cada informação que ele pediu. Olha, é com enorme tristeza que eu ouvi isso ontem e ouço novamente o João Vitor trazendo para vocês essa informação. É com enorme tristeza. Uma das coisas que mais a gente é obrigado a respeitar nos ministros da Suprema Corte é que o nível de desenvolvimento cultural, jurídico, nível de inteligência e conhecimento deles é sim acima da média da sociedade. São profissionais juridicamente extremamente experientes, embasados e competentes. Ouvir o ministro Alexandre de Moraes produzir uma defesa pública acompanhado de frase do ministro presidente do STF falando a mesma linha é de uma tristeza que eu não posso dizer. Para ter uma noção, vou fazer uma pergunta muito simples. Leonardo, você costuma pegar o telefone e ligar para você, Leonardo? Não. Se você fizesse isso, como é que você chamaria você mesmo? Doido. Um doido, perfeito? Leonardo, você costuma pegar o telefone do Leonardo de vez em quando ligar para Jovem Auri Verde, para a rádio? Para tratar alguma coisa? Sim. E aí quando você liga para a Auri Verde, você está falando com quem? Com o Leonardo ou com a empresa? Com a instituição, com a empresa. Então, brasileiros, é assim, qualquer imbecil sabe que os dois ministros estão tentando chamar todo cidadão brasileiro de imbecil, de idiota. Quando o ministro da Suprema Corte, desenvolvendo um inquérito, pratica um procedimento do inquérito, e ele está na pessoa jurídica do Supremo Tribunal Federal, na específica função de inquisidor e relator de um inquérito. Para conversar com o Tribunal Superior Eleitoral, é obrigado pelos princípios da transparência, da publicidade, da eficiência, da legalidade, presentes no artigo 37 da Constituição, ele é obrigado a oficiar com o timbre do Supremo Tribunal Federal, com ofício número tal, documento tal, para o inquérito número tal, assinado, datado com assinatura digital, dentro dos sistemas de chaves oficiais do Brasil. Aí ele manda esse ofício, pode ser por e-mail, pode ser pela conversa interna, ele manda requisição para o Tribunal Superior Eleitoral, que é outra estrutura. Quando uma pessoa da qualidade intelectual do Alexandre de Moraes vira e fala, eu mandar ofício para mim mesmo, esquizofrenia falar essa frase.
o que só demonstra que eles foram pegos de calça curta, não sabem o que responder, tamanho o absurdo exposto, e esse absurdo ainda é pequenininho para o que virá. Não existe isso. Todos os fóruns do Brasil, todos os lugares do Brasil, o diretor do fórum pode ser a doutora Maria da Silva. Aí ela precisa de uma coisa do setor da central de mandados, ou precisa de uma coisa de outro setor, tem a comunicação interna formal nos canais formais, não é o WhatsApp, não. Ninguém fica conversando por WhatsApp oficialmente. Tudo que é de WhatsApp é extraoficialmente. O ministro falar que o ministro relator do inquérito da STF, para pedir uma coisa dentro do TSE, estaria falando com ele mesmo, é algo assim tão absurdo, tão imbecil, que dói. O Tribunal Superior Eleitoral é uma pessoa jurídica. Ah, mas o presidente é o presidente Alexandre de Moraes. E naquele período, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que era do inquérito, era o ministro Alexandre de Moraes. Então, ele mandar para ele mesmo é ridículo. Ridículo é falar essa frase. É um inquérito, um procedimento oficial, formal. Ele tem que oficiar, sim, mandar um documento. Não pode ser de WhatsApp. São nos canais formais, inclusive umas intranets que eles têm dentro do lado do sistema deles. Mas tem que ser formal. Sabe por quê? Vamos imaginar que é sexta-feira da semana passada. Aí o ministro está lá em Cascavel, no Paraná, ao meio-dia. Aí o ministro do STF e relator de um inquérito, ele manda um ofício para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral pedindo alguma coisa. No caso, o nome do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do exemplo que eu estou dando, seria do próprio ministro. Ele está no inquérito e ele faz o ofício, manda o auxiliar mandar para o oficial, para o presidente. Aí esse ministro que eu estou dando como exemplo abstrato, mandou essa mensagem meio-dia lá de Cascavel na sexta-feira passada, ele entra no avião e pega um avião na sexta-feira para vir para São Paulo. 61 pessoas daquele avião não chegaram em São Paulo vivas. Podia ter um ministro do Supremo Tribunal Federal ali dentro. E aí? Ele estaria mandando mensagem para ele mesmo? Não, ele estaria mandando mensagem para a pessoa jurídica do Tribunal Superior Eleitoral, e essa mensagem teria saído da pessoa jurídica do Supremo Tribunal Federal. E aí, se o ministro viesse a falecer naquele triste acidente que ocorreu semana passada, as duas pessoas jurídicas teriam o documento de pedido e o documento de recebimento. E elas dariam andamento em tudo, do mesmo jeito, depois de umas horas. Porque as pessoas jurídicas não morrem. Por isso que a humanidade inventou essa coisa chamada pessoa jurídica, que a gente fala que é o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Do mesmo jeito que você, pessoa física, ou pessoa natural é essa que tem corpo, assim, que nós, tem o CPF. Então você pega uma pessoa jurídica, porque elas não morrem em acidentes de avião, elas não morrem de doenças, elas não morrem assassinadas, as pessoas jurídicas não morrem. Então você faz coisas com as pessoas jurídicas, manda documentos para outra pessoa jurídica, e todo mundo que está ali dentro, infelizmente e normalmente, vai falecer um dia, mas as pessoas jurídicas não. Por isso que o Supremo Tribunal Federal tem mais de 100 e tantos anos. Por isso que a República Federativa do Brasil também tem mais de 100 e tantos anos. Porque são pessoas jurídicas. O que o ministro falou beira imbecilidade, mas não é imbecilidade. É manipulação da verdade para te enganar. Desordem informacional, usando o termo que o STF e o TSE criaram. O que o ministro Barroso falou é a mesma coisa. É tentando chamar todo mundo de besta. Mas eles sabem. O que já está exposto ali afronta o princípio da legalidade, afronta o princípio da impessoalidade, afronta o princípio da moralidade, afronta o princípio da publicidade. Eles sabem que estão praticando crimes identificados no Código Penal brasileiro, na legislação penal especial brasileira e afrontando a Constituição. Eles já sabem, o rei está nu e vai ficar mais nu ainda.
porque todos nós sabíamos o quanto que estava sendo feito de arbitrariedade pelo atual ministro Alexandre de Moraes. Agora vai ser exposto. Vai ser exposto. E aí eu falo uma coisa, Léo. No triste dia do segundo turno do ano passado, do ano retrasado, 2022, quando a gente ia calculando aqui na mão e projetando que o resultado ia ser a vitória do Lula, é incrível, Léo, a gente calculava na mão o resultado que ia dar na urna. Isso um mané que nem eu. Amigo meu que é engenheiro falou que ele calculou rapidinho a fórmula e ele projetou o resultado final com mais de horas de antecedência. E para provar isso, ele mandou mensagem de WhatsApp mais de 1 hora antes informando o resultado das urnas. Como é que pode, né, Léo? Mas fizeram isso. Aí, naquele dia a gente estava aqui na Auriverde fazendo acompanhamento da eleição, eu virei no meio do meu luto, virei e falei que para mim, naquele instante, começava a maior batalha da história do Brasil recente. Não era Bolsonaro versus Lula. Era Lula versus Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes manda no Brasil. Manda, ditatorialmente manda. Conseguiu cooptar e ter os ministros supremos trabalhando com e para ele. É impressionante. Isso aí não é por amizade, não. Tem outras coisas ocultas que ainda não estão expostas. E o Lula foi eleito presidente do Brasil. Mas foi eleito presidente do Brasil porque o STF, de maneira absurda, tirou o Lula da cadeia, enfiou o Lula na eleição e o ministro Alexandre de Moraes impôs à sociedade saber o que ele queria sobre o Lula, proibir tudo o que ele não queria sobre o Lula e induzir o resultado da eleição. Porque se não fosse aquela opressiva marcação contra um dos candidatos, não teria uma diferença de 1,5 milhão de votos. Seria outro resultado, inclusive não teria vitória de quem venceu, porque foi uma mega pressão de propaganda. E aí, o Lula sumiu. No momento que o Lula foi eleito, o Lula, que é muito experiente e inteligente, sabe que a única forma de se manter no poder, não voltar para a cadeia, é controlar o ministro do STF que manda em todo mundo, que é o Alexandre de Moraes. E eu falei naquele dia da eleição para o Alexandre Pitoli, falei, Alexandre, 2023 nós vamos assistir o combate entre Lula e Alexandre de Moraes. Pois eu errei num ano. O combate está sendo em 2024. O Lula chegou até o meio de 2024, partiu para cima do Alexandre de Moraes. Sabe quem que está lá no STF? Dino, Flávio Dino está lá no STF. O advogado pessoal e amigo do Lula, o Zanin, estão lá na STF. O Lula já pôs 2 ministros no STF. O Lula já tem 7 ministros no STF. O Lula consegue derrubar o Alexandre de Moraes de dentro do STF. Não sabemos ainda o quanto Flávio Dino tem para provocar fogo nessa história. Mas derrubar Alexandre de Moraes é um projeto do PT desde 2017, 2018, quando prenderam o Lula e o pessoal do PT falou que tinha que fechar o STF. Eles não vão fechar, eles vão derrubar o Alexandre de Moraes e vão pôr o 8º ministro do Lula dentro da STF, controlar o país por mais 10, 20 anos. Por isso nós temos que votar uma emenda constitucional estabelecendo prazo de mandato para ministro da STF. Mas a minha leitura, Léo, é de que no jogo todo, o Lula está batendo palma para derrubar o próprio Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes vai descobrir agora que todo ditador não se sustenta.